Romanos capítulo 12. Você que nos visita na nossa igreja, nós prezamos pela pregação expositiva da palavra, e aqui nós adotamos a pregação expositiva verso a verso, e estamos estudando o livro de Romanos, e pela graça de Deus chegamos agora ao capítulo 12, no versículo 3. Então eu vou ler a partir do versículo 3 de Romanos 12 até o versículo 8, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente, membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. Ou que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Feche seus olhos mais um pouquinho. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque pela tua graça essas verdades chegaram até nós. Pela tua misericórdia, Senhor, tu revelastes as tuas palavras para o teu servo, para o teu apóstolo, e até nós ela chegou, Senhor. Nós te louvamos por isso. E te pedimos que nessa noite, Senhor, tu leve cativo a nossa mente e o nosso coração, para ouvir a tua palavra, Senhor, para entender aquilo que será falado nessa noite, Senhor, não por mim, não através da minha vida, mas através da tua palavra e do teu Santo Espírito em mim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, só para a gente relembrar um pouquinho e para a gente ter um contexto para essa palavra, nós estudamos lá no início do livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, que o homem é depravado, que o homem é mau, que o homem está morto em seus delitos e pecados. Não há quem se salva por ser bom. Não há um sequer. Mas a esperança vem a partir do verso 4 até o verso 8, onde é falado sobre a nossa salvação, que é pela fé e não pela graça, pela fé em Cristo. Que é pela fé e pela graça e não por obras. Pela fé em Cristo. Nós vimos então sobre a nossa eleição, sobre o nosso chamado, sobre a nossa justificação, sobre a nossa perseverança, sobre a perseverança dos santos e sobre a nossa santificação. E daí, como a gente já falou, né, como um apêndice, como um hiato ali, de Romanos 9 a 11, Paulo explica, e os judeus, onde ficam nessa história? Qual é o papel do povo judeu nisso tudo? E agora, no versículo 12, ele vai dizer como então vivem os cristãos. Como esses justificados, estes salvos devem viver. Como eu e você devemos viver. Os teólogos então vão dividir a carta de Romanos nesses dois grandes pedaços. De Romanos 1 até o Romanos 11, eles vão chamar que é o querigma em grego, que é a proclamação da salvação de Deus em Cristo. A proclamação da salvação de Deus em Cristo. É isso que nós ouvimos até agora. E a segunda parte, a segunda grande divisão de Romanos 12 até 16, é o que eles chamam da didaquê, a didática, a vivência cristã. Como então nós viveremos frente a tamanha salvação? O que o apóstolo Paulo então está dizendo aqui é que se nós amamos a Cristo, se somos cristãos verdadeiros, nós não vivemos mais como costumávamos viver. Se nós amamos a Cristo verdadeiramente, nós odiamos o pecado. Nós nos convertemos do nosso mau caminho. E ele começa aí falando sobre isso. A gente já viu semana passada, Romanos 12, 1, falando do nosso relacionamento com Deus. Falando do meu relacionamento, do seu relacionamento com o nosso Deus,
com o nosso Pai. Relacionamento esse agora restaurado pela nossa justificação. Vamos só reler ali o versículo 1 de Romanos 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então fala do meu e do seu relacionamento com Deus. O versículo 2 fala do nosso relacionamento conosco mesmo, eu comigo, você com você mesmo. Que diz assim: e não vos amoldeis com o esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já vimos isso no domingo passado. Nós devemos trabalhar para transformar a nossa mente. Nós, no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa casa, no nosso dia a dia, devemos trabalhar para renovar a nossa mente em Cristo. E agora, a partir do versículo 3 até o versículo 8, então ele vai falar do nosso relacionamento com o povo de Deus e com o nosso próximo. E eu quero que você perceba aqui a evolução da carta de Romanos, do que nós estudamos até agora. E nós já falamos no início a depravação do homem, a maldade do homem, a queda do homem. Em seguida nós vimos a eleição, o chamado, a justificação, a perseverança dos santos e a santificação dos santos. E agora nós vemos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento íntimo, o nosso relacionamento com o povo de Deus e com o próximo. E a primeira coisa que nós aprendemos ao chegar neste momento da carta de Romanos, e eu preciso deixar isso bem claro para que a gente possa seguir: não há santificação sem justificação. A santificação não produz a justificação. Porque nós somos santos e justificados em Deus. Porque nós fomos salvos por Deus. Porque nós temos o nosso pecado perdoado por Deus. É que nós podemos andar em santidade. E não o contrário. Cristo é quem nos justifica. Não são as nossas obras, não são os nossos atos que nos justificam. O nosso relacionamento horizontal com o nosso irmão é reflexo do nosso relacionamento vertical com Deus. E não o contrário. E não o contrário. A didaquê, a segunda parte de Romanos, a nossa vida em sociedade, em igreja, é resultado da nossa salvação. As obras não geram salvação. A salvação gera obras. O salvo, o verdadeiro cristão, se torna membro de uma igreja, do corpo de Cristo. E não por se tornar membro de uma igreja, do corpo, que nós somos salvos. Não é a igreja que salva, não é vir aqui que salva. Mas por sermos salvos, por reconhecermos que somos pecadores e que somos justificados por Deus, é que nós vemos aqui, domingo a domingo. Isso é muito importante a gente entender. É muito importante a gente entender. Porque o que foge disso, o que é diferente disso, é um legalismo. É obedecer normas. É obedecer regras para tentar ser salvo. E não é isso que é o Evangelho. Não é isso que é o Evangelho. As obras sem fé, aquilo que nós fazemos nesse esforço de obedecer mandamentos, nesse legalismo, são semelhantes aos frutos de uma árvore de Natal. São de vidro, são de plástico. Não se pode comer, não alimenta ninguém. Mas o inverso também é verdadeiro. A fé sem obras é morta. Aquele que é justificado, aquele que é santo, aquele que é salvo por Deus, gera frutos, gera obras. É por isso que Cristo compara o verdadeiro cristão como a árvore que dá fruto. O Salmo 1 fala da árvore que dá fruto ao seu tempo, que é como a árvore que é plantada à beira do rio. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. A vida cristã verdadeira, então, é resultado de um amor sacrificial por Deus. Eu amo a Ele porque Ele me amou primeiro. E como resultado desse meu amor por Ele, eu entrego a minha vida a Ele.
Romanos, então, 12, para frente, é resultado do entendimento de Romanos, de 1 a 8. É por isso que ele inicia Romanos 12, nós já vimos isso na semana passada, falando, portanto, irmãos, visto que, logo que vocês são salvos, logo que vocês são justificados, chamados por Deus, remidos pelo sangue de Deus, vivam dessa forma. E é esse o fardo leve e suave que Cristo fala que eu e você temos que carregar. É essa vida cristã, é essa vida devota a Cristo. Então, para nós iniciarmos efetivamente no nosso texto, qual é então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que sejamos corpo de Cristo, que sejamos enxertados na videira verdadeira, que sejamos Israel de Deus, que sejamos igreja de Cristo. É um novo viver, é uma nova forma de proceder, é uma nova forma de enxergar o mundo, né? Como uma palavra que está na moda, né? Uma nova cosmovisão, uma forma nova de nós enxergarmos o nosso próximo, de nós enxergarmos a realidade desse mundo. Um novo viver, um novo viver. Não mais escravos do pecado, mas livres em Cristo. Não mais mortos em nossos delitos e pecados, mas vivos para Deus. Não mais inimigos de Deus, mas filhos de Deus, adotados pelo Pai. Não mais fazendo as vontades da carne, mas vivendo no Espírito de Deus. Então o que é isso, Daniel? O que é então viver para Cristo? O que é isso na prática? E é o que o Paulo começa a explicar no verso 3. Leia de novo comigo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a fé que Deus repartiu com cada um. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aqui, ser cristão, é reconhecer que só há um pastor sobre todos. Ser cristão é saber que tudo que nós temos e somos, nós recebemos do nosso pastor. Foi ele quem nos fez fazer parte desse rebanho. É ele que nos leva a pastos verdejantes, ou a vales, às vezes. É ele que nos guia. Sem ele nós não somos nada. Nada. Sem o nosso pastor, sem o nosso Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos dele para tudo. Como o apóstolo Paulo acabou de falar aqui, foi ele que nos deu a fé. Mas cada um pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Nós recebemos a fé do nosso Deus. Até o próprio apóstolo fala, mediante a graça que me foi dada. É como se ele estivesse dizendo, eu só posso falar isso para vocês, porque eu recebi a graça de Deus. Só por Deus eu posso estar falando isso. O próprio apóstolo Paulo fala disso. Nós precisamos uns dos outros. Viver como cristão, ser verdadeiramente cristão é reconhecer isso. E reconhecer isso é viver conforme o exemplo de Cristo. Eu vou pedir para você abrir comigo lá em Marcos, capítulo 10. 10, nossa, bem gaúcho isso. Marcos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 43 até o 45. Diz assim, mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será o que servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então Cristo é o nosso maior exemplo. Nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, para servirmos uns aos outros.
e não para sermos servidos. Cristo é o nosso exemplo. Cristo veio para nos servir. E nós queremos muitas vezes só ser servido, só receber, só ganhar, né? De vitória em vitória. Nós fomos chamados pro corpo de Cristo para servirmos uns aos outros. E o texto fala que devemos pensar na medida da fé que recebemos. Na medida, nem mais, nem menos. Que fé é essa? É a fé para servirmos uns aos outros. É a fé dada para exercer o dom que recebemos de Deus na casa do Senhor. E por que nem mais nem menos? Porque se nós não servimos ou servimos de uma forma aquém daquilo que Deus tem nos ofertado e nos dado, nós estamos negligenciando o nosso dom. E se quisermos fazer mais do que aquilo que Deus tem nos capacitado, estamos sendo soberbos e arrogantes. Por isso que é com equilíbrio, na medida da fé que Deus tem concedido a cada um de nós. Nem mais, nem menos. Beleza, Daniel, mas por quê? Por que eu tenho que viver em comunidade? Por que eu tenho que viver em rebanho, né? Verso 4 a 5. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cultura pós-moderna, né, no termo mais filosófico, está cada vez mais centrada no homem. Cada vez mais centrada em si mesmo. As frases do momento seja feliz. O que você quer fazer? O que você quer para a sua vida? O que te agrada? O que te faz feliz? Faça o que te faz feliz. Se você quer ser um unicórnio, você pode ser, e ninguém pode te julgar. Porque você diz que você é um unicórnio, está tudo certo. Misericórdia, irmãos. Essa é a pregação dos pregadores seculares do mundo. Seja feliz, faça a sua vontade, siga aquilo que você quer. As pessoas procurando a felicidade dentro de si mesmas. As pessoas procurando o sentido da vida dentro de si mesmas. Compra após compra. Mudança após mudança. Não, aquilo vai me fazer feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu for livre disso, eu vou ser feliz. E vão cavando a própria cova. Vão cavando o próprio poço. Tentando achar a felicidade dentro de si mesma. Se auto-idolatrando. Se auto-consumindo. Pastor Cunha postou uma frase de uma pregação do Iago Miguel essa semana, quem viu? A alma do homem, do Igor Miguel, perdão. A alma do homem é pesada demais para que ele mesmo consiga carregá-la. Nós não damos conta de nós mesmos. Nós não temos como satisfazer a necessidade que eu e você temos no nosso coração de salvação, de remissão dos nossos pecados. Quando o homem baseia em si mesmo para a sua alegria, quando o homem se baseia em si mesmo para a satisfação, ele se consome, ele se destrói. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. É por isso que o Evangelho vai na contramão disso tudo. O Evangelho fala, considere o outro superior a você mesmo. Filipenses 2,4. Maior é aquele que serve, nós acabamos de ler. Marcos 10,44. É loucura para o mundo isso. É loucura para essa sociedade onde o que importa é o que eu tenho, o que importa é o que eu construo, o que importa é o que eu adquiro. O que importa é aquilo que eu pareço. O que importa é que minhas fotos nas redes sociais estão com uma edição legal. Mas minha vida está uma porcaria.
O Evangelho vai na contramão disso. Cristo vai na contramão disso. A Bíblia vai falar que nós temos que ter menos de nós mesmos e mais de Cristo. E quando nós entendemos isso, quando nós amamos a Cristo, quando nós nos satisfazemos nele de verdade, nós entendemos que devemos cuidar uns dos outros e nos doarmos uns aos outros em edificação. Quando nós amamos a Cristo, nós apacentamos as ovelhas dele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o resultado do entendimento, do amor por Cristo. Então, por que nós precisamos viver em rebanho? Por que nós precisamos viver em comunidade? Porque Cristo nos resgatou para sermos um com Ele e uns com os outros. Fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo. E fazemos parte uns dos outros. Nós acabamos de ler. Versículo 5. Membros ali no final. E individualmente membros uns dos outros. O que isso quer dizer, Daniel? Que as diversas funções do corpo de Cristo se completam. Nós não somos igreja sozinhos. Nós precisamos dos dons uns dos outros. Eu preciso de você, que eu preciso do Léo, o Léo precisa de mim. Cada um precisa do dom, da multiforme graça dos dons que Deus deu a cada um aqui. Não há cristão polivalente, irmãos. Não há cristão que consiga se suprir. É por isso que nós precisamos viver em comunidade. É por isso que nós precisamos viver em rebanho. Por que viver em rebanho? Porque a Bíblia nos exorta a exortarmos uns aos outros. Porque a Bíblia nos exorta a salmodiar entre os irmãos. Porque a Bíblia nos exorta a não deixarmos a prática de congregar. A igreja de Atos é o reflexo disso. Ela tinha tudo em comum. Ela partilhava de tudo. Quando se sentava à mesa, partilhava da palavra de Deus, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros no Evangelho. Por que viver em rebanho? Porque antes de Homo sapiens, nós somos homo religiosos. Como assim, Daniel? Sabe, talvez na faculdade, no ensino médio, a gente ouve muito, né? O ser humano é homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens. Isso é resultado do iluminismo, muitas vezes, na nossa vida. O homem é realmente homo sapiens, ele pensa, ele raciocina, ele é inteligente. Só que antes de homo sapiens, antes de nós raciocinarmos, antes de nós pensarmos, nós cultuamos. Nós somos homo religiosos. Sempre nós iremos idolatrar algo. Se nós não adorarmos a Deus, outra coisa vai tomar o lugar. Talvez a nossa mente, talvez o nosso sapiens, talvez a nossa razão. Ou outra coisa, um outro objeto. Por isso que antes de homo sapiens, nós somos homo religiosos. E o que isso tem a ver, Daniel, com viver em rebanho? Porque a mudança dessa mentalidade, a mudança dessa postura de coração, leva tempo e deve ser recorrente. É por isso que a vida cristã, as tradições, a repetição, a comunhão verdadeira, a verdadeira religião em Cristo é importante para mim e para a sua vida cristã. Porque se nós nos deixarmos a nós mesmos e pararmos de congregar, talvez no primeiro domingo a gente não sinta muito, mas no segundo, no terceiro, aos poucos a gente vai se afastando do verdadeiro evangelho. Aos poucos a gente vai se afastando da piedade e da caridade. Nós precisamos uns dos outros. Este exercício precisa ser constante e recorrente. Porque a minha e a sua natureza é pecaminosa. A minha e a sua natureza é má. Mesmo que nós somos salvos e remidos por Deus,
Nós temos entremeado no meio da nossa vida coisa ruim, o pecado, a podridão que ainda habita dentro de nós. Nós já vimos isso lá em Romanos 7. Né? O corpo da maldição, quem me livrará, Paulo fala. É o sim e ainda não, que nós já vimos aqui também. Somos salvos, mas precisamos andar matando a nossa carne diariamente. E a igreja tem papel crucial nisso. É por isso que nós precisamos viver em rebanho. Esse exercício recorrente, ele diminui a nossa atenção para as coisas desse mundo e nos leva a olhar para a vida do porvir. Porque quando a gente está sozinho, a gente começa a lamber a própria ferida, a gente começa a alimentar o próprio ego, o nosso problema fica grande, aquilo que eu estou sofrendo dói mais do que qualquer outra coisa. A gente não vê o sofrimento do próximo, a gente não vê a necessidade do próximo, então eu sou o centro de todas as atenções do mundo. É por isso que viver em família, em rebanho, em comunidade, em igreja é importante. Nos faz olhar para Cristo, me faz olhar para o próximo e ver que minha necessidade não é tão grande assim. Me faz olhar para o lado e entender que só pela graça e pela misericórdia de Deus eu sou o que sou, eu tenho o que tenho. E minha esperança não está nesse mundo, está no porvir, está com Cristo, está na glória. E por último, por que viver em rebanho? Porque quando a minha plena satisfação está em Deus, quando a minha plena satisfação está em Deus, eu não tenho mais problema em servir o outro. Eu não tenho mais dificuldade em servir o meu próximo. Não mais as minhas alegrias, que nem a gente começou falando. Não mais as minhas realizações. Não é isso mais que enche o meu coração de alegria. Mas é poder servir o próximo. Poder edificar a vida do próximo. Eu paro de pensar em mim mesmo, como não se deve, e passo a pensar como se deve, com equilíbrio, que nem a gente começou a falar. E passo a pensar no outro como se deve, com compaixão, com amor, com caridade. De acordo com a medida da fé recebida. Mais uma vez, graça, graça, graça. Beleza, Daniel, eu vi o que é e vi o porquê que nós devemos. Mas como é isso na prática? E Paulo é bem didático a partir do verso 6. Ele diz: de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então cada um do corpo, cada parte do corpo recebe a sua função. Cada um aqui, sem exceção, tem algum dom, tem algo na sua vida que pode contribuir para o corpo de Cristo. Não só aqui dentro, mas não só aqui dentro, mas também para servir aos que estão lá fora. É isso que o texto está falando. Dado por Deus, graça dada por Deus. A raiz da palavra dons é graça. Graça é caris, dom é carisma, é graça de Deus, é graça dada a cada um de nós. Então, se nós recebemos graciosamente, devemos dar graciosamente, em abundância, sem reter aquilo que Deus nos deu. Nós vamos estudar, um a um aqui. E eu, para não falhar, para não ocultar nada, eu vou trazer aqui para nós o significado no grego de cada um desses. E o primeiro deles, talvez o mais confundido nos nossos dias, é o dom de profecia. Ele diz, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. O grego original, a raiz é profeteia, que diz discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus,
seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, pelo prenunciar de eventos futuros relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ela. O Espírito de profecia fala como que da mente divina, que é a origem da faculdade profética. Mas o que isso quer dizer nos nossos dias? O que isso quer dizer na nossa realidade de igreja? O que é profecia hoje? O que são os profetas de hoje? O que eles fazem? Eu vou te responder, a mesma coisa. Como assim? Eles professam as verdades de Cristo. Eles professam as verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Eles declaram as verdades para o povo de Deus, reveladas para o povo de Deus. Eles falam de acontecimentos futuros relacionados com a glória de Cristo, com o triunfo de Cristo. Resumindo, eles falam a Bíblia. Eles declaram a palavra do Senhor, revelada, completa para mim e para você. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não temos novas revelações. Não existem novas revelações. É isso que é profetizar. É isso que o profeta faz. Tudo já está escrito. O que mais nós queremos? O que mais nós precisamos? 1 Coríntios 14:31 diz: porque todos podereis profetizar, um de cada vez. Para quê? Para que todos aprendam e sejam encorajados. Aprendam e sejam encorajados. Guarde essas palavras. 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21 diz: não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Ou seja, aquela profecia que não está de acordo com a palavra de Deus, joga fora. Não retém só uma parte, não, joga tudo fora mesmo, que a fonte é tosca. Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, não é possível, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. O que eu quero dizer com esses textos? Se a suposta profecia ensina, exorta, consola, apontando para Cristo, é profecia. O que difere disso é feitiçaria. De novo, se a profecia ensina, exorta e consola, apontando para Cristo, é profecia. O que foge disso é feitiçaria. O consolo bíblico, ele sempre vem para Cristo, apontando para Cristo, apontando para o porvir. Daniel, ainda não fui convencido. Então abre comigo lá em Efésios 4. Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo nesse da profecia. A gente não ter dúvida. Efésios 4. Nós lemos do 11 até o 16. Que diz assim: e ele, falando de Cristo, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Tendo em vista, ou seja, todos estes dons, inclusive do profeta que está ali, tem em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. No quê? Na prosperidade, nas posses,
Não, naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Uma dessas partes que deve trabalhar corretamente é o profeta, é a profecia. Para quê? Para o ensino, para a capacitação dos santos na sã doutrina, para que não seja levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer mentira. É para isso que o profeta fala, para exortar, através da palavra de Deus, o meu e o seu coração, para nos ensinar na verdade, para edificar. Mais uma vez, não para a nossa prosperidade, não para que a gente saiba o que vai acontecer daqui a 3 anos, mas para que nós possamos crescer na estatura do varão perfeito. É para isso que Cristo trabalha através dos profetas. Amém? Espero que tenha ficado claro. Segundo, se é serviço, que seja usado no serviço. A raiz, a palavra traduzida para serviço é diaconia. A gente já ouviu isso, né? Serviço, ministério, daqueles que executam os pedidos de outros, daqueles que, pelo pedido de Deus, proclamam e promovem religião entre os homens. Serviço daqueles que brindam os outros os ofícios da afeição cristã, aqueles que ajudam a atender às necessidades, seja pelo recolhimento ou pela distribuição de caridades. Ofício do diácono da igreja, serviços daqueles que preparam as ofertas e ofertam alimento. É serviço, é servir, é se colocar à disposição. Nós temos 4 diáconos hoje empossados na nossa igreja, 2 diáconos, né, e suas esposas, empossados na nossa igreja. Mas todos podemos servir, todos podemos nos colocar à disposição naquilo que Deus tem nos capacitado. Se você tem facilidade em fazer alguma coisa, se você tem facilidade em servir de alguma forma, não faça isso só no seu trabalho. Não faça isso só na sua casa. É isso que o texto está falando. Sirva também na casa de Deus. Sirva também aos irmãos, uns aos outros. Sirva. Seja diácono. Pratique diaconia. Sirva. Não use isso apenas na sua atividade profissional. Edifique o corpo de Cristo. Ajude o próximo. Se coloque à disposição. Em seguida ele fala de ensino. Se ensino, que seja exercido no ensino. A palavra em grego é didasco, que significa ensinar, conversar com o fim de instruir, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como um professor, ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina em alguém, explicar ou expor algo. Se Deus te deu a capacidade de ensinar, se Deus te deu um bom entendimento, um pensamento lógico, se Deus te deu uma boa oratória, não use isso apenas na faculdade, não use isso apenas no seu trabalho, não use isso apenas para dar aula de matérias em escola, em faculdade. Se capacite e use isso também na igreja. Outras versões falam que é para fazer com dedicação e com esmero. Dedique-se à palavra do Senhor. A gente estuda para tanta coisa, a gente estuda para vestibular, a gente estuda para os nossos ofícios, não para de fazer curso nunca, né, no nosso trabalho, fica se reciclando, faz curso disso, curso daquilo. A gente estuda inglês, a gente estuda para tanta coisa. Mas daí quando é para falar da Bíblia, alguns acham que não precisa de teologia. Falam que vem da cabeça. Tente ser professor numa faculdade sem conhecer da matéria. Tenta entrar lá. E por que a gente acha às vezes que não precisa entender de Bíblia para falar de Bíblia? Por que a gente acha que não precisa conhecer para falar? Sente-se aos pés dos mestres. Não se considere mais do que é devido, voltando lá ao começo. Reconheça que você precisa uns dos outros.
E aqui eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim, estou falando, nós sabemos isso, para o presbítero Leandro e para o pastor Cunha, eles sabem disso, nós vivemos isso, nós precisamos uns dos outros. Nós nos exortamos e nos auxiliamos uns dos outros. Não se ache mais do que você é. Não se considere mais. Não despreze nem ignore o que Deus fez através da história, através de grandes homens de Deus. Este é um dos maiores problemas da igreja de hoje. É esquecer, é jogar fora milhares de anos de história. Não presta, vamos fazer do nosso jeito, aquilo que vem na minha cabeça, a nova revelação. Não é assim. Não despreze o que Deus fez na história. Se só você teve a interpretação de um versículo, de uma palavra dessa forma, desconfie. Não há novas revelações. Não há novas revelações. Faça com zelo. Resumindo, é isso. Faça com zelo. Faça com cuidado. Faça com temor. A gente não está brincando quando a gente está pregando aqui em cima. A gente não está aqui porque a gente gosta de, aparecer. A gente está aqui com temor na palavra de Deus. Porque a palavra diz que vale mais eu amarrar uma pedra de moinho ao meu pescoço e me jogar no fundo do mar do que enganar a qualquer um dos pequeninos de Deus. Esse é o peso de pregar a palavra do Senhor. Então faça isso, se Deus te chamou para isso, mas faça com zelo, faça com cuidado, faça com esmero, não faça de qualquer jeito. Não faça da boca para fora. E ele segue. Quem encoraja, use o dom para isso. O original é parakaleo, que significa chamar para o meu lado. Chamar, convocar, apelar para o que pode ser feito por meio da exortação. Solicitação, conforto, instrução, admoestação, exortar, consolar, encorajar e fortalecer pela consolação. A gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade nisso, né? Que tem mais empatia, que sabe como usar as palavras para confortar, sabe como usar as palavras para encorajar. E muitas vezes as pessoas vão se destacar, talvez, num trabalho de coaching, talvez num trabalho que envolva relacionamento pessoal. E glória a Deus por isso, mas não se limite a isso. Não use isso só na sua profissão. Encoraje os seus irmãos a continuar no caminho de arrependimento. Console os seus irmãos no momento de dificuldade. Encoraje as pessoas a seguir a Cristo. Encoraje as pessoas a despir-se de si mesmo e se revestir de Cristo. Encorajem as pessoas a se arrependerem. Encoraje as pessoas a virem aos cultos. Importante. Encoraje as pessoas a serem menos de si mesmas e mais de Deus. Mas não encoraje as pessoas a fazer aquilo que elas desejam e querem para a sua própria felicidade. Em primeiro lugar, encoraje elas a buscarem a vontade de Deus no Evangelho. Encoraje as pessoas a buscarem a vontade de Deus no Evangelho. Isso é primordial para as nossas vidas. Isso é primordial. É isso que os pais devem desejar para os filhos em primeiro lugar. Antes de desejar sucesso, antes de desejar uma grande carreira, antes de desejar uma esposa bonita, um marido bonito, inteligente, rico, tem que desejar que ele seja fiel às palavras do Senhor. Que ele não se deixe levar pelas tentações desse mundo. É isso que nós devemos encorajar os nossos irmãos. É isso que nós devemos encorajar os nossos filhos, as nossas esposas. Esse é o nosso papel. Ele continua, o que contribui, faça-o com generosidade, que é do grego metadidome, que é dar, compartilhar. Sabe, quando a gente ama alguma coisa, quando a gente coloca algo como nosso alvo, como nosso objetivo,
Quando nós colocamos aquilo, não, eu vou emagrecer, sabe? Eu vou ficar bombado. Eu vou comprar um carro. Eu vou comprar uma casa. Tudo isso é bom. Tudo isso, se não for por o ego, né? É bom, é necessário. A gente tem que realmente buscar essas coisas de forma moderada, de forma como a Bíblia nos ensina. Mas se nós amamos a igreja de Deus da mesma forma como nós deveríamos amar, se nós amamos a Cristo da mesma forma, se não mais, seria o correto. A gente não tem dificuldade em contribuir. A gente dá com generosidade. A gente dá de coração. Porque a gente ama. Porque a gente quer ver a obra de Deus crescendo. Porque a gente quer ver os objetivos da nossa igreja serem atingidos. É isso que a gente busca e procura. A gente não tem dificuldade. Então aquele que contribui, faça isso com generosidade. Faça isso com amor. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós adquirimos e construímos, é de vocês, é nós. Nós construímos, nós fizemos agora a salinha do Ministério Infantil. Nós fazemos. Cada um de vocês contribuiu para isso. E eu oro e peço, continue com generosidade, se você ama a obra de Deus. E ele continua, quem lidera, faça com zelo. No original, proisteme, estar à frente, estar sobre, superintender, presidir sobre, ser um protetor ou guardião, dar ajuda, cuidar e dar atenção. Falando especificamente de nós, líderes cristãos, nós devemos liderar a igreja, a noiva de Cristo, com muito zelo. Com muito zelo. O John Piper dá um exemplo, uma suposição, talvez não muito longe da nossa realidade, de que Cristo confiou a sua noiva, confiou a igreja aos líderes, aos pastores, aqueles que presidem a sua igreja. E a grande pergunta é como Cristo vai encontrar quando voltar. E o John Piper fala que muitos, hoje em dia, têm tratado a esposa de qualquer jeito. Têm colocado nela maquiagem, roupa, pintado o cabelo como acha legal, como acha que vai dar certo para as coisas desse mundo. Trazendo coisas de fora para dentro da igreja. Prostituindo a noiva de Cristo. Prostituindo a noiva de Cristo. Meus amados, quando Cristo voltar, ai daqueles que fizeram isso com a noiva de Cristo. Por isso que nós temos que fazer com muito zelo. Com muito zelo. Tratar a igreja de Cristo como uma verdadeira noiva. Adornar a noiva de Cristo com as verdades do Evangelho. E não prostituir ela com as coisas do mundo. Esse é o nosso zelo. Esse é o nosso cuidado. Da mesma forma, irmãos, homens, vocês lideram as suas casas. Vocês são sacerdotes na sua casa. E eu te pergunto, e Cristo quando voltar, como vai encontrar a sua casa? E Cristo quando voltar, como vai encontrar a sua esposa e seus filhos? Instruídos no caminho do Senhor? Entendendo o temor do Senhor e a sua sabedoria? Faça com zelo. Lidere com zelo. E por último, o que usa de misericórdia, faça com alegria. Do grego, eleuo, ter misericórdia. Ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Levar ajuda ao miserável. Sentir compaixão da miséria do outro. Compaixão que se manifesta em ato. Nós devemos olhar para o nosso próximo. Olhar a necessidade, primeiro dos da casa, depois dos de fora. Faz parte do ser igreja, faz parte do ser corpo. Assistir às necessidades daqueles que precisam. Não como uma condição. Eu te dou uma comida se você vir no culto. Não. É um mandamento.
A gente tem que suprir a necessidade. E nossa igreja tem sonhado com isso e tem trabalhado para isso. Na medida do possível, na medida que nós conseguimos fazer. E temos, pela graça de Deus, conseguido e contamos com a contribuição de cada um. E se você tem esse dom, ajude-nos e, como está escrito, faça com alegria. Não com peso, não por uma obrigação. Ah, tá, vou lá, vou levar comida. Ah, tá, vou lá, vou ajudar. Faça com alegria, porque melhor é dar do que receber. Se você tem para dar, é porque Deus tem te suprido. Faça com alegria, louvando a Deus, porque você pode fazer. Faça com gozo, com alegria. Resumindo então, eu já vou finalizando. 2 aplicações para nós hoje. Primeiro, valorize o ser igreja. Valorize o corpo de Cristo. Valorize a casa do Senhor. Valorize o culto. Valorize os domingos. Valorize a comunhão com os irmãos. Exorte o seu irmão a vir aos cultos. Encoraje ele a vir aos cultos. Encoraje o seu irmão a seguir nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, o que nós observamos aqui é que a vida do cristão, a vida da igreja de Cristo, ela é uma ação e não uma reação. Nós não reagimos àquilo que o mundo nos apresenta. Nós agimos de acordo com a palavra de Deus. Nós falamos, não é um legalismo. Não é apenas olhar para o mundo e dizer isso pode, isso não pode. Isso é uma reação do que o mundo nos apresenta. Não é isso. Se nós fizermos só isso, se nós ficarmos nisso como igreja, se igreja fosse isso, nós, como acontece muitas vezes, teríamos um ambiente aversivo para as pessoas que vinham aqui. Não é isso. É ação e não reação. Nós devemos penetrar no mundo, penetrar nas coisas no nosso dia a dia e transformar a realidade de onde nós somos inseridos. Como isso? Não pensando mais de si mesmo do que devemos. Profetizando o evangelho do Senhor. Servindo uns aos outros e servindo a comunidade. Ensinando a sã doutrina, tanto em casa, como no nosso trabalho, como na nossa faculdade. Encorajando uns aos outros a seguir o caminho do evangelho. Contribuindo para que a obra de Deus seja feita. Liderando com muito zelo e praticando a misericórdia para com todos. Quando nós fizermos isso, quando nós vivermos dessa forma, nós fazemos diferença lá fora. Quando nós vivemos dessa forma, quando nós entendermos isso que é ser igreja, a gente não vai mais ser um esquentador de banco nos domingos. A gente não vai mais obedecer aos mandamentos de Deus com medo de ir para o inferno. A gente vai fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem a Deus. Que possamos então, irmãos, dar os nossos corpos como sacrifícios vivos. Não nos conformando com as coisas deste mundo. Não fazendo conforme o mundo faz, porque todo mundo faz. Mas que sejamos uma igreja piedosa. Que sejamos uma igreja virtuosa. Que exerce os seus dons. Cada um conforme tem recebido de Deus. Na fé que tem recebido de Deus. Na graça que tem recebido de Deus. Exerça os seus dons. Que sejamos um exército da graça de Deus. Por onde nós estivermos, por onde nós formos, em tudo que fizermos, que sejamos um exército da graça de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai,
Tu és Deus grande, Deus maravilhoso, Deus grandioso, poderoso. Tu criaste todas as coisas, Senhor. Tu criaste o universo, as estrelas, o mar, a terra e tudo que neles há. Tu teceste, Senhor, o ser humano. Tu teceste o nosso interior. E quando terminaste, Senhor, tu viste que era bom. Mas nós nos rebelamos contra ti. Nós te odiamos, Pai. Nós fomos contra ti e fugimos de ti diariamente. Nós matamos o teu filho. Mas tu, sendo Deus gracioso, sendo Deus misericordioso, olhou para nós. Enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para remir o nosso pecado, para nos justificar e nos religar novamente com Deus. E agora, Senhor, remidos pelo teu sangue, remidos pelo sacrifício do teu filho, nós te pedimos, ajude-nos a sermos igreja. Ajude-nos, Senhor, a exercer os nossos dons, de acordo com o que tu tens nos capacitado. Não nos deixe, Senhor, negligenciar aquilo que tens colocado em nossas vidas. Que possamos, Senhor, de todo o coração, nos colocarmos dispostos, Senhor, e disponíveis, Senhor, para trabalhar na tua obra. Que possamos, Senhor, não mais olhar para nós mesmos, não mais olhar para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio dodói, mas que olhemos, Senhor, para o lado, para o nosso próximo, para o nosso irmão, e possamos servi-lo naquilo que ele precisa, Senhor. Faz-nos, Senhor, nós te pedimos, uma igreja virtuosa. Faz-nos, Senhor, nós te pedimos uma igreja de acordo com a tua vontade. Esse é o desejo, Senhor, para a nossa igreja, para a igreja vertical. Esse é o desejo, Senhor, para a nossa igreja e para todas as igrejas que declaram que Cristo é o Senhor. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Capacita a tua igreja. Forja a tua igreja. Nós te pedimos e te clamamos, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.